A paz do Senhor Jesus Cristo, Pastor George aqui, né? Para mim é uma honra, satisfação estar sempre compartilhando os vídeos junto com vocês, né? Privilégio do Senhor e saber o quanto Deus nos concede essa alegria, né? A palavra do Senhor fala em Mateus capítulo 4, versículo de número 3, chegando-se a ele o tentador disse-lhe, tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Veja que interessante está nas escrituras sagradas, né? Chegando-se o tentador. Jesus estava no monte jejuando 40 dias e 40 noites. O tentador falou para ele, se tu és filho de Deus, torna-se que essas pedras se tornem pão. E veja, ele desafiando o Senhor Jesus, né? Ele estava desafiando o Messias. Então, eu começo a analisar o seguinte, Jesus estava sendo tentado naquele momento, porque ele como Deus estava na carne, né? Estava em carne, estava necessitado de comer, estava necessitado de se alimentar, precisava fortificar a carne. E Satanás estava vendo Jesus, o tentador, né? De como queira que se expresse, como fale, ele é o tentador, ele é Satanás, ele é o migrador, ele é tudo, né? Ele veio para acabar, ele veio para destruir, ele veio para fazer coisas terríveis ao ser humano. Então, ele é um derrotado, ele não tem o que perder. Eu começo a analisar o seguinte, que Jesus ele falou, olha, nem só de pão viverá um homem, e falando para o tentador, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele pensava que Jesus não ia reagir, né? Eu acredito que ele pensava que Jesus não ia se manifestar, que ia ficar calado, mas ele teve uma palavra imediata para Satanás, né? Porque o que sai? O que o homem precisa? O que se o homem precisa é da palavra. Mas sim, o Senhor disse, de toda a palavra que sai da boca de Deus, que é o livro sagrado, que é as escrituras sagradas, né? Nem só viverá um homem. Então, o homem não vai viver só de pão, de água, mas sim de toda a palavra que vem de Deus. Então, você pode até dizer, mas pastor, mas como assim? Eu não estou entendendo. Aquele que está em Deus, aquele que busca o Senhor, aquele que vai de encontro ao Senhor, ele tenha certeza que Deus ele vai viver. Deus vai dar força, restituição para ele, vai capacitar a ele, né? No momento mais difícil foi que Jesus estava passando. Ele estava se alimentando da palavra, vivendo a palavra. E Satanás queria que ele disse, olha, está escrito, torna-se essas pedras de pão, tu não tem poder, tu pode fazer que essas pedras se tornem pão, né? Mas o Senhor, ele abateu o inimigo, derribou nele. Não, meu querido, uma coisa eu falo para você nesta tarde, o Senhor, ele não vai te deixar desamparado, o Senhor, ele não vai te deixar por escanteio, pode passar o que passar. Esteja enfrentando as adversidades da vida, Deus estenderá as suas mãos e te dará resposta, porque eu nunca vi, a Bíblia diz o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Aí você pode dizer, pastor, mas eu tenho vivido uma prova, eu tenho vivido uma decadência, eu estou passando pelo vale, alguma coisa está faltando. Aí você pode perguntar, mas você pode me explicar, meu querido, a própria palavra de Deus, quem está no Senhor, né? A própria palavra de Deus está falando, a Bíblia está falando. Eu nunca vi o justo, nem a sua descendência. Quando fala justo, né, é aquele que é justo, é fiel, é temente, é obediente. Você pode até, um dia você pode até passar por poucas necessidades, algum momento difícil, mas não vai faltar alimento, não vai faltar na sua casa, porque o justo, nem a sua descendência, é fiel a Deus, é temente ao Senhor. Então, quando você é temente a Deus, o inimigo ele fica armando uma arapuca, querendo jogar na sua cara, ou falando, dizendo que você não tem estrutura, que você não tem capacidade.
Quantas vezes as pessoas já falaram para você, dizendo, você não tem capacidade, você não tem estrutura, você não vai conseguir. Meu amigo, eu posso ver que o tentador ele está tentando trabalhar. Ele tenta entrar para querer decepcionar a mim, a você. Ele tenta querer de várias formas, mas será frustrado, meu querido. Será derribado por terra. Porque o meu Deus é um Deus de já. Tá? Então, o tentador levou a Jesus mais acima, né, ao monte. Salta daqui que os anjos, está escrito que os anjos vai te guardar, vai te proteger. Está escrito isso, né? E Jesus disse, olha, não tentarás o Senhor teu Deus, só Ele o servirás. Então, veja só que interessante. O Senhor falou mais uma vez para ele, né? Repreendendo ao tentador, o inimigo, né? Satanás. Meu querido amado irmão, o tentador não tem força sobre você. Você tem que usar a chave. A chave é a palavra, e a palavra ela vai de encontro a ele. O inimigo tem que usar, muitas vezes, você pode dizer assim, mas quantas vezes eu estou vivendo uma coisa que eu não consigo, pastor, eu não consigo viver a paz, eu não consigo ter comunhão, eu não consigo ir adiante. Por que está acontecendo isso? Por quê? Meu querido, porque até então você não aprendeu a usar a autoridade que está na palavra, porque Jesus usou autoridade. Estava passando um momento difícil. Estava passando um momento ali, a sua carne estava necessitada de alimento, estava precisando, mas você pode ver que no começo, ele falou, olha, nem só de pão viverá um homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. E isso é espiritual, né? Isso é coisa divina. Então, eu lanço para você nessa tarde, que o meu Deus, ele estará pronto para agir em prol da sua causa. Ele estará pronto para agir em prol da sua situação. Situação é essa que você tem capacidade de ir adiante. Você tem capacidade de vencer. Você já parou para analisar? Quantas vezes na sua vida você já parou até em pensar em desistir? Pensou em parar na trajetória. Mas eu começo a entender que se você pensar em parar, sabe que Jesus ele não parou. Ele caminhou com a cruz do Calvário nos seus ombros. Ele foi, mesmo caindo, tendo alguns tombos, ele se erguia e foi até o fim levando a sua cruz. Meu querido, siga adiante. Eleve-se o teu pensamento ao Criador. Use a autoridade que Deus ele tem para você. Na trajetória da caminhada, nós vamos trazer, né, a respeito dessa autoridade que Deus pode fazer, que Deus pode conceder. Mas, primeira visão que eu quero passar para você é dizendo, siga-se os seus passos. Aquilo que Deus ele te deu para você caminhar, olhando para frente, não olhando aos lados, mas olhando para o Senhor Jesus. Então eu quero nessa tarde, né, finalizar com esta palavra de Deus para o seu coração, que você possa receber, que o Espírito Santo de Deus possa estar te guardando nessa trajetória. Que o Senhor Jesus possa te abençoar. Inscreva no canal, né? Deixa um joinha aí para nós, para que o canal fortifique e se cresça na graça do Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Deus abençoe.